Oi, pessoal! Nós estamos aqui hoje com a Juliana, uma convidada super especial. A gente vai conversar um pouquinho sobre maternidade e como isso influencia na nossa liderança nas empresas. Jus, pode se apresentar, por favor, contar um pouquinho da sua trajetória? Claro, eu sou a Juliana, eu estou há 25 anos na indústria, então trabalho desde muito novinha na parte empresarial e tenho como formação psicologia e também trabalho como psicóloga clínica. Então, e sou mãe de 2. Tenho a Laura de 11 anos e o Pedro de 15 anos. E então, nesses últimos 15 anos da minha vida, eu exerci tanto a maternidade quanto a vida profissional. Então, acho bem interessante contar como que a gente se conheceu, porque isso conectou muito a gente com relação à maternidade, sim, né? Sim. Quando eu comecei a prestar consultoria lá na empresa que a Ju trabalha, né, que a Ju é diretora, ela estava grávida da Laura, Tava grávida, né? Uhum. E aí, logo em seguida, a Laura nasceu. A Laura é exatamente 1 ano mais velha que o Pedro e o Miguel, né? Exatamente. Ela é de maio e eles são de abril, porque eles anteciparam. Isso então, mesmo. Seria maio e maio. Uhum. E aí a gente se conectou muito, porque ela passava as experiências dela, porque ela já tinha um Pedro, inclusive eu tenho um Pedro também. Até isso coincidiu, né? E aí a gente começou a conversar muito sobre maternidade, isso foi conectando a gente. O que a maternidade mudou, por exemplo, no seu método de lidar com as pessoas, ou no trabalho mesmo, né? Uhum. Na gestão. Eu lembro que quando você chegou lá na empresa, eu tinha recém-descoberto a minha gravidez e nós fizemos um projeto de 9 meses. Então foi praticamente todo o meu tempo de gestação e a gente finalizou o projeto na semana que eu ganhei a Laura. Então, já um detalhe aí dessa divisão de vida, né, de maternidade profissional. Era um projeto muito importante, a gente tinha data para finalizar e assim, foi muito legal que a gente conseguiu finalizar. E logo na sequência, acho que questão de dias, eu tive a Laura. Eu sinto que o fato de termos que administrar várias coisas ao mesmo tempo, junto à maternidade, traz para nós uma volatilidade, uma forma de ver as coisas que, de início, obviamente, como para toda mãe, não é fácil, né? Então, a gente entender que dá para dar conta, que a gente consegue e que a gente não vai ser 100% em tudo, mas que a gente vai dar conta de todas as demandas, e não é de todas as demandas da vida, mas é das demandas profissionais e da maternidade, de alguma forma, isso vai trazendo para a gente uma expertise de ir lidando com cada situação, por vez, horas vai dar muito certo, horas não vai sair exatamente como a gente planeja, mas a gente consegue. Com certeza. E aí isso é importante citar, né, Ju? Porque quando a gente vira mãe, pelo menos pra mim, foi tudo muito intenso, né? Sim. De repente eu era mãe de 2. Uhum. E aí a gente se esquece um pouco, né? Sim. Sim. A gente equilibra todos os pratos ali e aí uns caem. E a gente, normalmente, pelo menos pra mim, atenção muito, eu esqueci de mim. Uhum. E aí ter esse contato com outras mães, que também trabalhavam, isso me ajudou muito, né? Minha mãe também, que me ajudou muito. Fez com que eu me reestruturasse, assim. Tipo, eu brinco que é um renascimento mesmo. Que nasceu outra Natália, né? E cada uma tem seu tempo para esse momento do renascimento, né? Acho que isso é importante da gente ressaltar. Tem que ser, assim como cada filho é uma pessoa, cada mãe é uma pessoa. Então, assim, o tempo de se reestruturar, de entender que as coisas funcionam, poderão seguir funcionando. Então, tudo isso é muito particular de cada mulher, de cada história. Mas, num geral, isso acontece, né? E aí é um despertar muito importante, porque também ajuda muito no processo de desenvolvimento da criança. Porque eles têm que aprender também, né? Se a gente ficar todo ali... Isso. E é gratificante, né? Porque agora os meninos estão com 10 anos, e dá pra ver que foi muito importante eles terem uma vida além daquela que eu só cuidava deles, né? Eles se desenvolveram muito bem. E pra mim também foi muito importante como mulher, né? Sim. Me enxergar de novo na estruturação, na empresa. Tive que mudar também, né? Sair um pouco da consultoria que fazia eu viajar muito. Mas isso me ajudou muito a, sei lá, trazer uma nova visão. Uhum. E eu acho que a gente desenvolve várias habilidades, né? Como mãe, assim, que eu acho que é muito importante pro negócio. Eu acho que empatia é uma coisa que eu fiquei muito mais empática, assim, eu era muito mais faca na caveira, tipo, entregou ou não entregou? Depois a gente acaba, né, sendo um pouco mais, até compreensiva, no sentido de, poxa, as pessoas são humanas. Sim, acho que a flexibilidade, né, porque como mãe, a flexibilidade, ela tem que ser quase que um item de fábrica, porque tudo que é aquilo que a gente planeja não vai ser exatamente como planejado, às vezes 0% como planejado. E aí, acho que essa flexibilidade no mundo dos negócios, acho que na parte da liderança, eu acho que agrega muito. Porque o Pedro era uma criança mais desapegada, no sentido de, tudo bem, a mãe tá indo trabalhar, tá tudo bem. A Laura não, a Laura já exigia mais. Então, acho que toda essa versatilidade que a gente precisa, de saber lidar com um, com o outro, cada modelo,
também pode ser transposto para os nossos colaboradores, subordinados, nossas equipes, porque cada ser é um ser, né? Então, ter um olhar individualizado, que a maternidade nos obriga a ter, também é muito legal na parte da empresa, do profissional. E Ju, com relação aos desafios, assim, o que você acha que os desafios da maternidade trazem também de benefício para a empresa? Olha, o que eu vejo, assim, que eu comparo muito, é uma questão de que tanto as nossas equipes, os nossos colaboradores, quanto os nossos filhos, a gente tem uma dinâmica diária, uma dinâmica de várias circunstâncias, e nelas, nem sempre a gente consegue dar o nosso melhor. Então, às vezes, tanto os nossos filhos quanto os nossos colaboradores, eles despertam na gente também algumas das nossas vulnerabilidades. Ai, como Eles nos desafiam com questões que são nossas, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa trabalhar, né? Cada um o seu emocional. Então, o que eu acho mais desafiador é quando a gente é colocado em circunstâncias onde a gente às vezes se perde um pouco do que a gente daquilo que a gente planeja ser, assim como na empresa. Então, nem sempre na empresa eu vou ser a líder inspiradora, né, perfeita, como tem que ser. Acho que há tempos atrás se falava muito sobre, entrou na empresa, vida pessoal para fora, tá lá fora, esquece a empresa. Nós não somos robôs, né? Então, nós temos essa questão que caminha junto com a gente, e nem sempre a gente está num dia bom, nem sempre as coisas estão fluindo como deveriam, e aí a gente também se perde um pouco nisso. Então, acho que é desafiador nessa parte da gente fazer essa administração das emoções, e, ao mesmo tempo que é desafiador, também é humano. Então, acho assim, a gente precisa também saber aceitar isso e entender que acho que o grande desafio é a busca do equilíbrio, mas que nem sempre a gente vai atingir. Sim. E Gil, para a gente finalizar, assim, o que você acha que o Pedro e a Laura enxergam de você como líder, assim, como a líder que você é? Como que você é vista pelos olhos deles? Uma pergunta profunda, né? É assim, uma coisa que eu tenho, assim, acho que tem muito a ver com a psicologia. Eu gosto muito que eles me vejam atuando, e óbvio que minha vida é uma vida muito agitada, de muitos compromissos, de muito vai e vem, enfim. Mas eu gosto que eles me vejam amar o meu trabalho, sabe? Gostar do que eu faço. Mas eu acho que, como eu disse sobre essa questão de aprendizado e tudo mais, eu me sinto uma aprendiz ainda na arte da maternidade e da liderança, e eu gosto muito de mostrar isso para eles. Então, eu falo, hoje deu tudo muito certo. Hoje deu muitas coisas erradas. Então, eu acho que eu fico através tanto da liderança, tanto quanto às vezes no lidar com eles, no liderar eles, né? Eu demonstro às vezes que a gente consegue e às vezes a gente não consegue. Então, eu gosto que eles entendam que eu sou uma profissional que está ali para tentar sempre fazer o melhor, mas que a gente é humano, falha e ao mesmo tempo, assim, impulsiono muito a eles buscarem algo que dê prazer a eles para trabalhar. E claro, né, não é tudo lindo, tô sempre ensinando coisas maravilhosas. Não, tem dia que eu falo, dá um jeitinho de estudar sozinho, que a mamãe tá com dor de cabeça, tá cansada, mas mostrando sempre para eles que o ideal é que a vida profissional faça parte, assim, do nosso dia a dia de uma forma mais leve. Eu vejo a gente conquistando coisas e eles entendendo que isso faz parte do nosso trabalho. Então, são essas inspirações, assim, que eu tento passar, mas também mostrando bastante para eles que nem todo dia é bom, que nem todo dia vai dar tudo certo e que isso faz parte da vida. Acho que a gente pode ficar por aqui, né? Eu achei que a gente trouxe bastante contribuição. E a proposta era essa mesmo, é mostrar que dá para ser leve, dá para ser bom. E às vezes difícil, às vezes tranquilo, mas que dá para conciliar as duas coisas. Sim, com certeza. Obrigada, viu, pelo convite. Obrigada por ter vindo.